A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp. Romancini, Troncos e Balanças. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que fortalece e dá visibilidade à mulher do agronegócio. Você já ouviu falar do conceito de bem-estar único? É um conceito que reconhece as relações entre o bem-estar animal, o bem-estar humano e a integridade do meio ambiente. Em granjas produtivas, por exemplo, os animais bem cuidados geralmente estão associados com estados emocionais positivos dos seus proprietários. Além disso, as boas práticas na fase da produção, no transporte e no abate dos animais proporcionam maiores volumes de carne de melhor qualidade. E para falar mais desse assunto, eu converso com a Sheila Guebara, diretora de sustentabilidade da Seara. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Sheila Guebara é diretora de sustentabilidade da Seara. Ela se apaixonou pela produção de proteína animal em 2007, quando visitou um frigorífico pela primeira vez. Foi nesse momento que identificou a sua missão de conectar os elos das cadeias produtivas para mostrar que é possível entregar uma produção agropecuária sustentável. É formada em Engenharia Ambiental pela Universidade de São Marcos e possui MBA em Agrobusiness pela Exalc. Sheila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Uma honra ter você com a gente para bater esse papo sobre um tema tão importante que é a sustentabilidade, né? Eu que agradeço pelo convite, Jaqueline, muito obrigada. Obrigada por estar aqui conversando com vocês. É um assunto que é uma paixão mesmo e é uma missão. Pois é, a gente ouviu já agora na sua bio, né? Você se apaixonou quando entrou dentro de um frigorífico, o que não é comum, né? Porque geralmente as pessoas entram dentro da agroindústria e não tem essa conexão imediata. Com você foi diferente. Foi. Eu comecei minha carreira na indústria metalúrgica, era uma parafuseira e era um processo, né, de conexão e uma cadeia longa. E quando eu tive a oportunidade de conhecer a produção e entrei, né, falei, no frigorífico ali, falei, poxa vida, quanta coisa que a gente tem para trabalhar, para melhorar, para desenvolver, para trazer de boas práticas e poder ajudar uma cadeia que é tão importante para todos nós, né, para o brasileiro, para a nossa alimentação. A alimentação é um tema que é apaixonante. Exatamente. A gente falou aqui sobre esse bem-estar único. Não é tão conhecido ou começou a ser falado agora, que é o bem-estar humano e o bem-estar animal, né? Para que os dois convivam cada vez mais em harmonia. E o bem-estar do planeta. Essa conexão, essa junção dessas três dimensões, né, de bem-estar, de uma saúde integrada, realmente é um conceito mais recente. Antes, talvez, a gente olhava um pouco mais segmentado, né? Então, eu estou cuidando aqui da propriedade ou estou também cuidando aqui dos animais. Quando a gente começa a entender que há uma conexão e uma interconexão entre o que eu faço aqui tem reflexos do outro lado, então um animal bem cuidado, um animal bem tratado, ele vai refletir numa alimentação melhor, uma alimentação mais segura, né, para uma saúde humana, isso vai gerar menos impacto para o meio ambiente, então eu começo a ter um olhar mais conectado, entendendo que tudo aquilo que eu estou fazendo, inclusive principalmente aquilo que eu estou fazendo na ponta, né, importa. Todas as etapas do processo de produção, elas importam e elas estão conectadas, aí gerando reflexo ao longo da cadeia. Não, muito interessante. Falando de sustentabilidade, a gente sabe que a mulher tem esse olhar 360. E eu leio muito que a mulher tem esse olhar para a sustentabilidade um pouco mais apurado do que o homem, pelo menos o homem tinha. Você vê também isso? Você vê esse olhar 360 e uma diferença no olhar feminino dentro de uma produção? Eu acredito que o olhar feminino, ele vem trazendo e agregando essas novas perspectivas, né? O que a gente vem experimentando e vem
eu, pelo menos ao longo desses 20 anos, e vejo cada vez mais, né, quando a gente começa a ter times equilibrados e mistos e visões diferentes, né, mais representatividade, a gente amplia a nossa forma de ver. Né, amplia o jeito de cuidar, o jeito de trazer esse olhar integrado. Né? E sustentabilidade é um olhar integrado, é trabalhar o social, o ambiental e o econômico, é o trabalhar o bem-estar das pessoas, dos animais e do planeta, todo de uma forma integrada. Bom, é um tema incrível, a gente falaria muito tempo, mas aqui temos um tempo restrito. Para finalizar, Sheila, a gente tem aqui uma nuvem com algumas palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um pensamento para quem está assistindo a gente. Diversidade. Essa é uma palavra que eu amo, eu tenho falado também muito sobre isso, porque no meu entendimento não existe sustentabilidade sem diversidade. Né? Para a gente atingir as melhorias nos processos, no jeito de fazer que a gente precisa para os próximos anos, a gente precisa ter um olhar diferente, a gente precisa ter inovação. E inovação é obrigatório ter diversidade. Diferentes pensamentos, origens, jeito de fazer, história, conexão, né? É tão amplo isso e diversidade é uma necessidade urgente, né? Para estar no nosso dia a dia. Se a gente quer ter e a gente precisa ter essa inovação, essa melhoria, a gente tem que ter diversidade. Muito obrigada, Sheila. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Bom, e falando em tecnologia, no próximo bloco vamos falar sobre inovação com a presença feminina. Não sai daí, a gente volta já já. Já estamos de volta. Você sabia que a inovação é um motor essencial para o avanço do agronegócio? E a presença ativa das mulheres neste campo é fundamental. Para impulsionar essa transformação, é preciso uma abordagem diversificada e as mulheres estão introduzindo novas tecnologias, práticas sustentáveis e modelos de negócios inovadores. Assim, a força feminina aumenta a eficiência produtiva e também melhora a qualidade dos produtos agrícolas, além de promover a sustentabilidade ambiental. E quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto para a gente é a Fabiane Astolfo, CEO da Fruto Agrointeligência. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela antes? Fabiane Astolfo é paulistana, tem como hobby a caminhada e a peregrinação. Sua principal característica é a proatividade e iniciativa. Casada e mãe de 2 filhos, é motivada a profissionalizar cada vez mais o agro. Fabiane é sócia de uma consultoria composta por 3 mulheres e 63 colaboradores, na sua maioria do sexo feminino. A empresa foca em pesquisa de mercado e consultoria em inteligência e inovação estratégica. Fabiane, obrigada aqui pela sua participação com a gente para falar sobre inovação, né? Então, eu que agradeço, né? É um palco maravilhoso a gente estar aqui, é uma honra, aliás, estar na protagonista, né? Para dar essa voz para as mulheres, não só para as da Fruto Agrointeligência, mas para todas. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E Fabiane, vamos falar um pouco sobre Brasil e tecnologia e inovação. Como é que o Brasil está neste setor no agronegócio? A gente avançou demais, né? E a gente tem que perceber que no mundo nós estamos numa posição igual ao seu programa, né? Hoje o Brasil é protagonista nisso, líder, né? Nós temos que lembrar que o Brasil é o único país que tem agricultura tropical profissional desse nível. E o país foi impulsionado por várias frentes, além dos agricultores que são muito empreendedores, nós tivemos muita ciência e tecnologia desenvolvida por todos os institutos de pesquisa que o Brasil tem. Lógico, já temos o clima favorável, mas a gente tem um solo difícil de trabalhar, que a gente aprendeu a trabalhar e cada vez está melhor nisso. Então é uma junção de várias coisas e a sustentabilidade que o agro tem, que colocou o país numa posição diferenciada, né? Hoje a gente não precisa importar mais tecnologia. E com isso tudo junto, com a inovação que o Brasil desenvolveu, eu vejo o Brasil não só como exportador de alimentos para o mundo, né? Garantindo a segurança alimentar
exportando produtos alimentícios industrializados, né? O supermercado do mundo, a gente é mais do que o celeiro do mundo, hoje a gente já é o supermercado do mundo, mas também exportando tecnologia agrícola, né? Nós vamos ser um grande país que vai disseminar essa tecnologia, essa inovação agrícola que a gente desenvolveu aqui para os outros países de clima tropical e que podem ter similaridades, né? Já tem com a gente e tem similaridades também sociais e que podem ser beneficiados pelas tecnologias que a gente desenvolveu aqui. Não, isso é importantíssimo. Quando a gente fala da mulher, né, e da inovação, a mulher ela está muito nesse papel da inovação, ou seja, a gente vê muitas mulheres desenvolvendo não só tecnologias, mas novos procedimentos, porque a inovação também não é só a tecnologia, né? Não, exatamente. A inovação se enxergava dessa forma, né? Muita gente ainda pergunta isso para mim. Qual que é a melhor máquina, qual que é o melhor drone? Tá? O pessoal via a inovação como uma coisa e os outros departamentos separados, né, da inovação. A inovação era pesquisa e desenvolvimento, né, novos produtos, máquinas, tecnologias, e hoje isso se fundiu. Não se consegue ver mais a inovação separado, né? Então, quando a inovação ela está junto com a definição que o agricultor vai fazer, né, do que ele vai fazer de diferente, um cultivo, né, que ele vai experimentar, um teste que ele faz ali num talhão, aquilo é inovação. E aquilo está dentro do que ele testa, do que ele pensa, do que ele faz, para ele plantar depois, para ele fazer no ano que vem, para o futuro da fazenda dele. E acontece a mesma coisa nas empresas, né? A inovação, ela permeou tudo e você tem que pensar na estratégia junto com ela hoje. A inovação, na verdade, é uma dos pilares da estratégia. E não dá para pensar separado mais isso. E aí, quando a gente pensa nisso, as mulheres trabalham muito bem isso. Tem muita mulher trabalhando inovação em vários setores do agro e porque elas já trazem esse novo olhar, né? A mulher já traz esse pensamento diferente. Então, quando ela traz essa diversidade, ela naturalmente já traz a inovação e ela trabalha a inovação dentro desse cenário, né, intrincado dentro da estratégia, dentro das definições do que vai ser o futuro, do que vai ser feito na fazenda, na empresa, em tudo. Fabi, agora a gente tem uma nuvem de palavras e eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. A inovação é minha palavra, né? Nem olhei o resto direito, porque é inovação. Eu gosto muito de questionar, mesmo o que é feito, né? Está sendo feito. Por quê? Né? Vamos questionar um pouco, vamos repensar, vamos reavaliar, porque hoje a gente tem tantas formas, né, de fazer diferente e a gente tem muita informação mesmo também, a gente às vezes é bombardeado demais até com isso, mas vamos limpar um pouco isso, né? Vamos dar uma olhada no todo e ir limpando o que não é necessário para a fazenda agora, para a empresa agora, mas por que não fazer um pouquinho melhor e inovador, né? Exatamente. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até a próxima. Eu que agradeço, Jaque. Bom, e no próximo bloco a gente vai falar sobre Centro de Pesquisa para alcançar a neutralidade de carbono, uma iniciativa pioneira na América Latina, sediada no estado de São Paulo. Não sai daí não, que a gente volta já já. No terceiro bloco da Protagonista de hoje, vamos falar sobre o Centro de Ciência para o Desenvolvimento da Neutralidade Climática da Pecuária de Corte em Regiões Tropicais, chamado Neutropec, com investimento público e privado de R$20 milhões e sediado na unidade de pesquisa do Instituto de Zootecnia em São José do Rio Preto. O Neutropec tem o objetivo de estudar as emissões de gases do efeito estufa na produção de bovinos de corte, além de desenvolver tecnologias para mitigação e transferência de conhecimento à cadeia produtiva. A iniciativa é considerada pioneira na América Latina e busca alcançar a neutralidade de carbono, promovendo sustentabilidade e inovação na pecuária de corte regional.
Agora nós vamos desvendar um pouco da trajetória inspiradora de Renata Branco, que é coordenadora do Neutropec e também pesquisadora do IZ, Instituto de Zootecnia. Vamos conhecer um pouquinho mais da Renata? Renata Helena Branco nasceu em Botucatu, interior de São Paulo. Seu hobby é cozinhar e andar a cavalo. Sua principal característica, a determinação. É casada e mãe do Guilherme, de 17 anos. Motivada a fazer a diferença, a coordenadora do Neutropec e pesquisa do Instituto de Zootecnia se dedica ao agro, onde atua na pesquisa e desenvolvimento da cadeia produtiva, em parceria com a iniciativa privada e agências de fomento. Além disso, contribui na capacitação e desenvolvimento de pessoas com palestras e orientações. Renata, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Um prazer te ter aqui com a gente. Eu que agradeço, Jaque. É um prazer imenso estar aqui nesse dia, um lugar onde já passaram várias mulheres inspiradoras. Muito obrigada pelo convite. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho de você na pecuária, na agropecuária. Você já vem com a família do agro? Como é que foi essa sua entrada no nosso setor? Desde que eu me conheço por gente, eu tô no agro. Meu avô tinha uma fazenda em Botucatu, e eu toda sexta-feira a minha avó me pegava e eu ia com eles para a fazenda. E não tinha como ser diferente. Escolhi fazer zootecnia, continuei ali trabalhando e nunca me vi em outra profissão. Gosto de outras coisas, tenho outros hobbies, gosto muito de cozinhar, de andar a cavalo, de decoração, de casa, mas nunca me vi sendo outra coisa que não zootecnista. Não, isso é muito interessante também, Renata, porque você é uma referência, né? Principalmente dentro da pecuária, a Renata é uma referência quando a gente fala dessa parte de estudo, né? Você está muito envolvida e agora eu queria conhecer um pouquinho mais sobre esse Neutropec, né? Esse centro em que ele está trabalhando, como é que ele está se desenvolvendo? O Neutropec surgiu aí de uma necessidade de juntar todas as pesquisas que estavam sendo feitas por vários atores da cadeia e vários atores do Instituto de Zootecnia, e as informações estavam muito separadas, né? E aí acordei de manhã, falei assim, nossa, mas a inspiração, a inspiração, a mulher é a própria da criatividade, da inspiração. Acordei e falei assim, a gente precisa fazer um projeto que dê essa cara e junte as coisas, né? E a FAPESP, na época, tinha lançado um edital robusto, muito concorrido, e conversei com vários pesquisadores, falei, vamos fazer. Vamos, mas por onde? Vamos aqui e vamos fazer. O objetivo do Neutropec é a gente ter informações em regiões tropicais, a gente conhecer aí o que está sendo feito no mundo e a gente trazer isso para as regiões tropicais, né? Então, foi assim que surgiu o Neutropec. Quando a gente fala da redução de metano, Renata, qual é hoje a novidade do momento, né? Porque a gente já passou por várias possibilidades. O que você olharia e poderia tirar para a gente de todas essas pesquisas que você vê se desenvolvendo? Quando a gente fala de redução de metano, antes da gente pensar da novidade, a gente precisa pensar como que ele é feito, como ele é produzido no ambiente ruminal. Então, se a gente pegar e falar assim, eu vou só reduzir metano, não vai adiantar. A gente não consegue pagar a conta, né? Então, a gente precisa ter um aditivo que melhore a produção animal e reduza metano. Nessa linha, a gente tem vários. A gente tem flavonoides, a gente está testando uma aí de uma startup que ainda a gente não está terminando os testes, mas muito promissor. Nos experimentos in vitro deu uma redução de 60%. A gente está com um experimento em campo, em vivo, de tanino, trabalhando 2 moléculas de tanino, e isso também tem dado muita resposta. A gente já tinha feito um experimento lá atrás que deu 20% de redução e agora a gente está esperando uma redução maior. A gente tem outro experimento com algas, né? A gente está até nessa semana com uma chilena na unidade de Rio Preto, que ela fez um experimento com algas
algas lá da região sul do Chile e teve uma redução aí de 70% da emissão de metano in vitro. Agora tudo isso precisa ir em vivo, né? A gente precisa entender esse binômio aditivo e animal, como que funciona. Renata, é um assunto interessantíssimo, a gente ficaria aqui um tempão, mas nosso tempo é restrito. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras e eu queria que você escolhesse uma palavra e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente. A minha palavra é entusiasmo. A gente não faz nada sem entusiasmo, né? Então, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, seja na pecuária, nada sem entusiasmo. A chama tem que estar acesa. Se ela não estiver acesa, não vai. Então, a palavra é essa. E se tivesse uma outra palavra aí, eu colocaria comprometimento. A gente precisa estar comprometido com tudo que a gente faz. Obrigada, Renata. Eu Um prazer te ter aqui. Até a próxima, Até. né? Bom, e no próximo bloco vamos conhecer a Adriana Menezes, uma das 17 semeadoras do agro. Não sai daí que a gente volta já já. Neste último bloco, vamos conhecer as histórias inspiradoras das semeadoras do agro. Desde 8 de março de 2022, esse grupo pioneiro, formado por 17 mulheres, todas presidentes de sindicatos rurais do interior de São Paulo, o grupo tem liderado iniciativas inovadoras. Elas não apenas apoiam produtoras rurais e empreendedoras em seus municípios, como também incentivam outras mulheres a assumirem o protagonismo em suas trajetórias. Com dedicação, sustentabilidade e uma força feminina marcante, essas guerreiras estão transformando o campo. Hoje o nosso bate-papo é com a Adriana Menezes, da região de Itu. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela antes? Adriana Menezes nasceu em Itu, interior de São Paulo. É produtora rural com grande experiência no agro, além de servidora pública aposentada da área de segurança. Divorciada, tem uma filha. Seus hobbies incluem escrever, andar a cavalo e viajar. Formada em engenharia agronômica, trabalhou com projetos agropecuários e foi delegada de polícia em Sorocaba. Atualmente é presidente do Sindicato Rural de Itu e uma das 17 semeadoras do agro. Contribui para o desenvolvimento do agronegócio através da disseminação de informação e orientação, especialmente para mulheres. Adriana, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi, Jaque, bom demais estar aqui com vocês. Que alegria. Então, Dri, parabéns pelo trabalho. A gente acompanha muito as semeadoras do agro. Vocês vivem na estrada, né? Toda vez ali nas redes sociais. É um trabalho intenso, mostrando para essas mulheres que elas são capazes e o que elas precisam fazer para tomar esse protagonismo, né? Com certeza. Essa semana já estivemos na estrada, continuamos aí e não tem parada, porque é um trabalho muito bonito, muito interessante, que traz esse protagonismo às mulheres. E é muito importante isso. As mulheres, elas estão encolhidinhas ali, trabalhando, atuando, mas encolhidinhas. E o nosso trabalho é justamente isso, mostrar para elas: você existe, você é uma grande força de trabalho. Se mostre, mostra a carinha pra gente. É porque o que a gente percebe muito aqui é que a mulher, quando a gente fala desse protagonismo, elas pensam numa mulher já profissional, uma CEO de empresa, ou que esteja à frente de uma grande propriedade rural, e não é o caso, né? Você é protagonista mesmo sendo uma pequena produtora rural. Como é que você se vê nesse lugar? E é isso que as semeadoras faz. Exatamente, Tirar essa mulher da invisibilidade, mostrar que ela é capaz de gerir a sua propriedade, porque ela está ali à frente, muitas vezes à frente de sua propriedade, mas por que não ser ela a gestora, já que ela está ali com a mão na massa? Então isso é um trabalho muito gratificante. E a gente tem histórias. Já dá para escrever um livro com 2 volumes. Exatamente. E você é responsável ali pela região de Itu. O que você já viu se transformar desde que vocês começaram esse projeto na sua região? Eu estou à frente do Sindicato Rural desde 2011. E primeira mulher presidente de sindicato rural ali na nossa cidade, que é Itu.
E o nosso sindicato ele abrange a região Cabreúva, nós também estamos colocando cursos em Salto. E nesses anos todos tem havido uma modificação no olhar, porque quando se fala em sindicato rural, se pensa em sindicato, homens, ali, e vê uma mulher à frente do sindicato, com colaboradoras mulheres. Então isso dá assim um acolhimento e mostra e leva para outras mulheres também que o sindicato também é a casa delas ali. Então é muito interessante e essa mudança de olhar que as mulheres podem estar onde elas quiserem, inclusive no sindicato rural. Quando eu assumi o sindicato em 2011, nós éramos 3 ou 4 presidentes de sindicato. Hoje nós somos em 17. A coisa está crescendo, são passos pequenos, mas constantes. É isso que é o mais importante. Que bom que a gente está fazendo esse especial aqui. Vamos conhecer essas 17 presidentes de sindicato mulheres e as experiências e as trocas que elas vão poder trazer para a gente aqui na Protagonista. Para finalizar, a gente tem aqui uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse, né, uma dica, um recado para quem está assistindo a gente. Nossa, vamos lá. Empreendedorismo. Eu acho que são palavras muito fortes aqui. Eu acho que não dá para escolher uma. Posso fazer um mixinho aqui, alguma coisa? Eu acho que o empoderamento, que está pequenininho aqui embaixo, mas eu acho que empoderar-se, o que significa para mim empoderar-se? É assumir a posição de protagonismo na nossa vida. E que posição é essa? De desenvolver uma atividade, de atuar. Às vezes eu não desenvolvo uma atividade, mas eu atuo, então eu faço a diferença. Eu acho que isso é empoderar-se, é a primeira coisa, porque a partir disso você vai empreender, você vai desenvolver atividades, você vai lutar, você vai batalhar, enfim, tudo a partir do momento em que você se vê como uma protagonista da sua vida, seja qual for a sua vida, seja qual for a sua atividade, protagonista da sua vida. Obrigada pela sua participação, viu, Dê? Obrigada, eu que agradeço a todos. Bom, e o nosso programa fica por aqui. Se você quiser saber mais da plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agro, siga a Protagonista nas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a nossa tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Combinado? Eu te vejo aqui na semana que vem. Até lá! A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento FAESP. Romancini Troncos e Balanças.